Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem? Namastê, namastê. Depois Oh, do coisa estresse, boa. tá tudo bem, né? É, mas é assim mesmo, a tônica da vida é para saber se você está na paciência ou não, né? Que eu só fico Exatamente, rindo. Aí eu falei, exatamente. São Miguel Arcanjo, que meu telefone está com esse problema, que você desliga, você vai ligar, não, ele não liga. Aí, né? Aí eu falei, não, mas vai ligar. E ligou. É isso Mas é assim aí, mesmo, é isso tudo faz aí. parte, né? Hoje a Maria José vai falar do bem amado Mahatma Gandhi, vai contar a história da vida dele. E já tinha gente esperando aqui. O Cassiano chegou agora, estava a Giovana, a Karina e o Marco. Passaram aqui para dar boa noite. Já estavam aí aguardando, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. E a Maria José vai começar, tá bom? Tá bom. Deixa eu beber uma aguinha aqui antes, que esse estresse me deu sede. Acontece. Bom, gente, eu sempre quando vou falar de alguém, eu fico lendo ele assim e sempre falo assim, o que esse mestre ascensionado, Mahatma Gandhi, quer nos passar para nos dias de hoje, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Lá nos grupos eu falo, a gente tem que viver o momento presente. O que é passado já passou, já foi, mas o conhecimento é bom para o nosso conhecimento e para a gente saber como é que são as coisas mesmo, né? E eu sempre pergunto, ai, que será que esse ser, né, que agora está ascensionado, essa grande personalidade, né, o que ele quer nos passar? Então, eu fui estudando, né, e que eu senti o que ele quer passar para nós, né, aqui nos dias de hoje, é o que mais a gente está precisando, sabe? É o que mais nós, hoje, com esse negócio de televisão, de internet, de Telegram, um montão de coisa. A gente vai, muitas das vezes, pela cabeça dos outros, entendeu? Você não vai pela sua própria convicção, você não vai, você pega um pouco aqui, um pouco ali, outro pouco ali, outro pouco ali, e vai juntando o que você é, né? E isso é a nossa realidade hoje. Se bem que eu sou um pouco diferente, até falei para ele hoje, Gandhi, acho que eu sou um pouquinho puxado por você, porque eu sou meia cabeça dura, né? E o pessoal chamava de Gandhi também, cabeça dura, porque ele não ia pela cabeça de ninguém, ele não ia, né? Então, ele é a pura verdade. Ele, além de a independência da Índia que ele fez, o que mais prezava nele é trazer a verdade, né? Essa verdade que cada um tem dentro de si, né? Isso aí eu falando agora, né? É que cada um, e o Gandhi tinha essa verdade dentro dele, né? Que ele foi amadurecendo a consciência dele, foi amadurecendo a partir de tudo que ele viveu, para ser um grande libertador da humanidade. Porque muitas das coisas que ele pregou, muitas das coisas que ele falou, muitas coisas dos seus atos, né, são hoje seguidos por muita gente, né? Então ele não só libertou aquele povo lá, liberta a gente também, né? Com as coisas que ele fala para a gente, com as coisas que ele, quem quiser, ele tem até um livro, né? Só que é 532 páginas, né? Agora pessoal não quer saber de ler mais nada, né? Mas é muito interessante, quem ainda gostar de ler, pegar o livro dele e ler, né? Porque isso é uma parte muito importante de nós, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia não fazem isso. Você é o que o outro fala que é bom, você põe a roupa que outra pessoa acha que é bom, você se vai comer porque o outro comeu, você vai andar, você vai lá no shopping porque no shopping é bom ir, mas você sabe se você gosta mesmo do shopping? Será se você gosta mesmo dessa roupa? Sabe? Então, essas perguntas
de você ser conhecedora de você mesmo, eu acho que é a mensagem do Gandhi. Para mim, pelo menos foi desse estudo que eu fiz com ele, né? Porque essa verdade nos dias de hoje está muito, muito. Porque você pergunta, é aquela história da fila, né? Não sei se vocês conhecem a história da fila, né? Você passa assim, um montão de gente na fila. Aí você pergunta para o outro assim: para que é essa fila aí? Ah, não sei não, todo mundo está aqui, eu também estou. Muitas pessoas estão nessa consciência horrorosa, né? E isso aí tem que mudar. Eu acho que, claro que tem muita gente que está abrindo a consciência, está fazendo autoconhecimento, né? Que está se modificando um pouco isso. Mas a maioria das pessoas, e eu fico, às vezes, até preocupada com os jovens, né? Porque eu tenho lá meus netos, e às vezes a gente vê muito isso, história de modismo, ninguém pergunta, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, porque estava que bom, outra minha amiga estava fazendo, sabe? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer, porque isso aí, a gente não vem aqui, às vezes você está com uma missão para você cumprir aqui, por você não sentir a sua tônica, né? A sua mensagem interior que você tem, você deixa de fazer um montão de coisas, porque vai pela cabeça do outro, e por modismo, né? Então, para mim, a mensagem do Gandhi é essa. Para mim foi isso, entendeu? Ele fazer a gente ter, quem está trabalhando com a luz já sabe, né? Mas aqueles que não estão, a gente tem que ter o autoconhecimento, meditação, você voltar para dentro de si mesmo e ver o que você tem vontade de fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que faz bem para você, né? E isso, quando você começa a fazer isso, é porque você está entrando no caminho, cumprindo o seu plano divino. Porque enquanto você não já, eu faço isso aqui porque é bom, não. Você tem que estar vibrando, você tem que estar feliz, tem que ter, sabe, aquela coisa que te move por alguma coisa, entendeu? Não você fazer porque outros falam ou fazem, né? Então é isso. Agora vamos começar a história dele. Tá? Eu vou pegar no meu caderno porque é muita coisa. Bom, não sei se vai dar para falar tudo aqui não, mas vamos começar do comecinho desse homem de Gandhi. Bom, Gandhi. Então, ele, como todo mundo já sabe, ele foi um indiano pacífico, né? Você veja bem, nessa idade que ele viveu, estava bem diferente das pessoas serem pacíficas, né? Que o mundo ainda estava muito envolto por muita turbulência de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? De todos aqueles também que já viveram essa época que a gente já falou, né? Então, a ética de Gandhi era totalmente voltada para a ideia de trazer luz. Ele queria trazer luz ao mundo, né? E desde os momentos mais tenros de sua vida, ele vai amadurecendo essa ideia da vida. Então, isso que eu falo que ele fez, né? Porque ele, com o tempo, todas as experiências que ele foi passando na vida, é que ele foi poder ajudar a humanidade, mas com um amadurecimento, que ele não ia pela cabeça de ninguém. Ele tinha aquela coisa dentro dele, ele ia lá e fazia sem perguntar nada para ninguém, entendeu? E é isso que a humanidade hoje em dia está mais precisando, né? Então, isso lhe dá uma autonomia, uma potência fora do comum. Quando você começa, que eu falo sempre, né? Você pegar o seu cetro, né? E ir para frente com ele, você começar a falar, fazer o que você quer, sabe? Tudo muda, né? Então, vamos começar com o nome dele. Mahatma quer dizer uma grande alma, e era o que ele era mesmo, né? O nome real dele é Mohandas Karachand Gandhi, seria o nome assim de nascença dele, né? Mas depois ficou só Mahatma Gandhi. E ele era conhecido também como a grande alma. Ele nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869. A família dele, acho que todo mundo já sabe, né, que na Índia toda a família é a base das castas, né? É aquela família
que é todo dividido por castas, né? Ele pertencia à casta dos comerciantes, conhecida como Banya. A criação religiosa dele, né? Ele cresceu sobre a crença do deus hindu, Vishnu, que tem como preceito a não violência. Quer dizer, desde que ele era criança, já foi posto dentro dele, sabe, tudo porque a gente fala assim, né? Vamos cuidar bem das crianças. Por quê? Porque quando a pessoa é criança, a criança interior da pessoa é que vai dizer o futuro dela, né? Aqui nessa história do Gandhi a gente vê muito bem, né? Então ele foi criado dentro desse preceito, dessa crença hindu, né, do deus deles, que era Vishnu, que tem como preceito a não violência, né? E ele casou-se com Masturba Gandhi e teve 4 filhos em 1883, né? Depois ele deixa sua esposa na Índia e vai para a Inglaterra cursar direito, já porque o seu pai faleceu, né? E quem cuidava da família, ela tinha aquela história de um cuidava da família. Quando o pai morre, o irmão mais velho é que vai tomar conta, né? E o seu irmão sustentava a família dele e os estudos dele. Então ele foi para a Inglaterra conhecer, né? Aliás, foi lá estudar, né? Depois de 3 anos, ele volta. E o seu irmão achava que ele ia se tornar um grande advogado, que ia ganhar muito dinheiro, que ia ajudar a família, né? A ideia dele era toda essa, né? Mas só que quando ele chega em Bombay, né, ele vê que não tem nenhuma vocação para advogado, né? E que ele imaginava, e também ele era tímido demais. Ele era um advogado tímido, e o advogado tímido, vocês veem que é bem difícil, né? Os advogados têm que ser mais destemido, e, né? Não, ele era uma pessoa tímida, né? Sempre dizia que na África do Sul era muito difícil quando ele sempre dizia que a África do Sul foi um divisor de águas para ele, né? Foi o antes e depois, né? E mesmo lá, quando ele tinha que levantar a voz numa assembleia, ele ficava muito nervoso, né? A timidez. Não, ele tenta a vida em Bombay e não consegue. E ele volta para Gujarat para viver junto com seu irmão. Com tão pouco, consegue muito sucesso. Olha ele aí, novinho ainda, né? Ó, por é, depois ele também vai trabalhar na cidade que ele nasceu, né? Em Pornambar, né? Em Pornambar, na cidade. E ele tem um certo sucesso lá. Ele faz sucesso lá na cidade junto com o irmão e na cidade onde nasceu. Depois, como ele estava assim meio indeciso, o irmão dele arruma um trabalho para ele trabalhar numas causas, né? Numas causas, né? De jurídicas, né? Lá na África do Sul. É quando ele vai para a África do Sul, né? E naquela época, a África do Sul era muito assim almejada, era como se fosse um Eldorado, né? Lá era uma cidade maravilhosa, não só para os indianos, para os chineses, para os outros países asiáticos. Todo mundo queria ir para a África do Sul, né? Porque acreditava-se lá que lá já tinham descoberto minas de diamante, né? Seria um local para enriquecer, né? Mas muitos construíram fortuna lá, mas não era fácil a vida lá para as pessoas, né? E ele passou 20 anos da sua vida morando na África do Sul. E na África do Sul, ele fez muito, vamos dizer assim, ele fez a sua vida, vamos dizer assim. Foi lá que foi o seu divisor de águas, né? Então, ele vai para a África do Sul trabalhar nessa empresa, né? Para ser um advogado da empresa comercial. E, ao chegar lá, começa a encontrar uma quantidade de discriminação absurdas, né? E eu vou contar uma coisa aqui. Ele, quando ele estava com o trem, né, que você sabe que lá era tudo de trem, né? Você veja bem como que eram as coisas. Ele chegou lá, ele tinha dinheiro,
comprou passagem antes de chegar na África do Sul, era o caminho dele para ir para a África do Sul, né? Ele comprou o dinheiro para ir na primeira classe, né? No trem. E ele era, nessa época, não era assim do jeito que ele está aí agora, né? Careca, com só esse roupão em cima, esse pano em cima, né? Que já era outro simbolismo. Ele era um que eu acho que é igual esse aí, né? De bigodinho, bonito, no primeiro, quase o primeiro emprego importante, com a sua malinha, todo chique com um advogado do momento, né? Com seu terno, com bigode, aí, tudo maravilhoso. Aí deve ser a esposa dele, né? Quando ele foi para a Inglaterra, ele se separou dela, né? Aí, o que acontece? Sabe o que fizeram com ele? Não, pela cor da pele dele, falaram assim: você não pode ficar aqui nesse trem, você tem que ir para a segunda classe. Ele falou: eu não vou, pois eu comprei na primeira, eu não vou sair daqui, não. Sabe o que fizeram? Retiraram ele à força do trem, minha filha, e ele ficou passando frio na estação. Então, foi a primeira chegada dele da discriminação que tinha lá, né? Então, isso já foi um ponto passivo para ele conhecer aonde ele estava entrando, né? E lá ele começou a ver muitas coisas erradas, né? Ele começou a ter conhecimento de muitas coisas que não era igual àquilo que ele imaginava ser, né? E aí começa o seu trabalho, né? Ele fica indignado contra atos praticados contra os indianos, né? E assim começa a sua causa. Sua vida se resume, como eu já falei, antes e depois da África do Sul. Ele vem germinando, vamos dizer assim, né, uma vocação, mas sempre muito espiritualizado e sempre teve uma vida interior. E assim brota uma vocação de serviço à humanidade, que se revela aí. Continua trabalhando para essa firma, mas começa a defender todas as causas em prol dos indianos, que eram tremendamente explorados na África do Sul, né? Isso é uma coisa que agora eu vou explicar ali como que eles eram explorados. É uma coisa que até hoje a gente tem, né? Que agora já está atrás, que é o trabalho escravo. Então é assim, você recebia um contrato para ir para lá, né? E ele, não, algodão, meu algodãozinho está mexendo na câmera. Aí eles contratavam os indianos para ir para lá. De repente, com o contrato que estava lá, eles começavam, nunca pagavam o que eles deviam para os ingleses, né? Era aquele trabalho escravo que você trabalhava arduamente, mas o que você comia, o que você fazia as coisas, não dava para pagar. Você não tinha dinheiro para pagar aquilo que eles estavam te dando, vamos dizer, onde você dormia, onde você comia, onde o seu banho e tudo mais. Então, era realmente um trabalho escravo. Então, ali começou a primeira luta dele, né? O primeiro trabalho que ele se viu que ele estava direcionado para a humanidade para ajudar nisso, né? Então, essas pessoas trabalhavam de maneira miserável, ninguém era escravidão mesmo, né? Ele luta tremendamente contra isso, né? E ele mora muitos anos na província de Natal, na província de Durban, e depois em Fênix. Depois ele volta para a Índia. Quando está lá instalado na Índia, depois de um ano mais ou menos, né? Ele é chamado de volta para a África do Sul, né? Ele é chamado para a África do Sul. A vida dele foi passada assim, mas aonde ele ia, ele já ia contribuindo para a libertação, né? Vamos dizer assim. Ele não tinha nenhum ano, né? Mas já falei, tava, ó, que ele estava lá na África do Sul, voltou para a Índia, aí chamaram ele para Joanesburgo, né? Ele fica lá uns bons anos, depois ele consegue voltar para a Índia. Então, vocês veem como a vida dele, ele ia, conhecia um montão de coisa, conhecia um montão de... Então, ele era uma pessoa muito esclarecida, né? Ele começa a reverter a sua preocupação, que era, sobretudo, da dignidade dos indianos na África do Sul, para a dignidade dos indianos dentro da própria Índia. Então, ele começa, né, a cair, vamos dizer assim, cair a ficha dele, né?
pelo todo o problema que estava se passando, né? A Índia, naquele momento, estava nas mãos da Inglaterra. E é curioso como ele demora para perceber que não havia possibilidade de uma vida digna para os indianos sob o comando da Inglaterra. Então, ele já começa a perceber isso, né? A princípio, eles achavam que eram benfeitores, que estavam ajudando o povo. Então, quando ele começa a viajar para muitos lugares, ele começa a perceber as coisas. Primeiro, o nível de conhecimento de educação baixíssimo. Os hábitos de higiene é mais precário do que se podia imaginar. E o que acontece, né? Vamos dizer assim, que a Inglaterra foi lá para acabar com a barbárie que tinha lá, vamos dizer assim, né? Que era uma coisa horrorosa, as pessoas não tinham noção de higiene. Isso a gente tem que dar a mão para eles, né? Que ensinando higiene para eles naquela época, você sabe que ninguém nem tinha noção de banho, né? Nem banho o pessoal não tomava, né? Então, e as pessoas viviam muito menos, né? Então, a Inglaterra foi para lá para isso. Mas, claro que começa a história da escravidão. Geralmente, nós vamos lá para ajudar. Todo mundo quer ajudar. Mas depois já começa a explorar. Isso acontece até hoje, né? As coisas poucas são as coisas que acontecem, que no fim é uma coisa boa realmente, né? Então, ele começou a perceber. Quer dizer, claro que com a higiene ele melhorou, mas estava acontecendo uma coisa muito difícil. O que era? Os ingleses estavam passando para os indianos que toda a cultura deles, aquilo que eles gostavam, os deuses dele, desde, né, que eles se conheciam por gente, né, milenares, não eram bons. Que aqueles deuses deles não era correto fazer isso, né? Não era, eles queriam que as pessoas vivessem como na Inglaterra, que lá na Inglaterra, que era um mundo moderno, que não tinha nada de ver com isso, que a cultura deles era tudo uma bobagem. Então, era um assassinato à cultura deles, né? E Gandhi, como era uma, quer dizer, muitos dos indianos ficavam lá na China, olha, ficaram lá na Índia, ninguém saía para ver outras coisas, para ver como é que era. E ele era um advogado, era uma pessoa de cultura, uma pessoa viajou para tudo quanto era lado, né? Então, ele começou agora a perceber isso, né? E ele começou a ficar indignado com isso. Aí, vamos ver aqui. Ai, enganchou meu óculos aqui. E ele começou a ficar muito indignado com isso. Aí, é, padrões de vida do passado, mas passado de uma maneira uneficaz, para que os indianos pudessem adotar alguns hábitos mais de vida e dada da longevidade. É o que eles falavam, eles pregavam, não, isso é estilo de vida que eu vou dar para vocês, vai ter longevidade, vocês vão ser isso, vocês vão... E vai conquistando alguns, né, com esse papo. Melhorou alguma coisa, né? Mas Gandhi demorou muito tempo a acreditar na Inglaterra. Aí ele começou a perceber, né, que a Inglaterra não beneficiava a Índia, né? Até se convencer a si próprio que que a Inglaterra não estava ajudando, né? E a partir ficou determinado para conquistar a liberdade. Então essa é a história dele, né? É uma história assim que é muito linda. Mas agora eu vou falar com vocês como que um homem, né, daquela época, vamos dizer assim, que é voltado para dentro de si mesmo, aquele homem que voltou para dentro de si para procurar seus valores, que passou por muitas experiências, se construiu esse homem que mudou o rumo daquele país, né? Então, a tônica da vida dele era a paz, né? Gandhi acreditava que havia uma realidade por trás das aparências da vida. Ele acreditava na verdade. E ele trabalhava arduamente para a verdade. Para ele, a verdade era o nome próprio de Deus. Mas a verdade só poderia ser alcançada através da arinza, a não violência, né? Que é aquilo que ele precedeu quando ele era novo, né?
A violência cria um universo separado, um partido uns contra os outros, e entra no universo partido não pode crer em Deus, que Deus é único, né? Então, deixa eu explicar isso aqui. Então, ele acreditava na unidade. Então, quando existia a violência, e ele está certo nisso, se você prestar atenção, eu demorei para. Na hora que eu vi isso aí que estava falando, desculpa, eu demorei para entender, mas depois eu entendi. A verdade dele é o seguinte: não se pode haver a verdade com violência. Por quê? A verdade, vamos dizer, é a unidade, é todo mundo juntinho. Quando você cria a violência, cria um mundo exterior, um mundo de mentira, entendeu? Que foge da unidade, vamos dizer assim. E esse mundo, ele fica aberto para tudo aquilo de ruim que possa acontecer, porque não é um mundo real, porque o real é a unidade, né? E eu entendi isso no que ele falou, né? Então vou ler de novo, ó. A violência cria um universo separado, um partido uns contra os outros. E entre um universo partidário não pode crer em Deus, que é a unidade, né? Agora acho que deu para vocês entenderem melhor. Ele dizia: Deus quer a verdade e unidade. Então precisa, isso aqui, deixa eu te falar, esse eu estou lendo aqui, porque esses são escritos do livro dele, entendeu? Não é o que alguém passou que eu estou falando. Sempre que eu estou lendo aqui, é coisas do livro dele, né? Ele dizia, está escrito no seu livro, Deus quer verdade e unidade, então precisa passar por Aninza. E para chegar a Aninza, você precisa de purificação, você precisa de pureza, precisa trabalhar por sua purificação, não só no corpo, mas em mente, emoções e em espírito, né? Então, isso era a tônica dele, né? Para ser digno de praticar legitimamente a não violência como uma necessidade de união. Isso é o pensamento de Gandhi, que foi potencializado ao passar dos anos, né? Então, ele foi amadurecendo esses conceitos deles, né? Foi um homem que andou por todos os lados, né? Por isso que a mente dele era bem expansiva, que ele foi, né? Como eu disse para vocês, África do Sul, na Inglaterra, Paris, Bombay, por todo lugar. Ele virou a Índia de ponta cabeça e não teve ninguém que mudasse o seu ponto de vista. Por reflexão própria, nunca por manipulação externa. Nota-se que ao longo de sua vida, seus pensamentos sempre foram dele, nunca manipulado por outros. Ele mudava o seu ponto de vista por reflexão própria, não por influência de alguém. Pensava sempre por si próprio e pensava muito bem. Ter conhecimento do que ele pensava que motivava aquilo que ele fazia. Ele fez sua autobiografia no livro Gandhi, que ele relata suas experiências com a verdade, claro, com aquilo que ele considerava verdade. Ele escreveu nesse livro suas ideias, né, que é um livro de 523 páginas. É uma autobiografia de Gandhi. A independência da Índia não foi a única causa de sua vida. A causa de sua vida era a verdade. Causa: servir a Deus através da busca da verdade. Todos têm que a causa de Gandhi era a independência da Índia, mas o que era mais forte nele era trazer a verdade. Ele tinha uma convicção, uma força que não era apenas pensar, era levar sua vida desta maneira, né? Então, era muito forte nele, né? Então, Deus, eu vou ler para vocês aqui o texto dele, do livro dele, de Deus. Existem inumeráveis definições de Deus, porque suas manifestações são inumeráveis. Elas me aterram de espanto, de respeito e de temor, e por um instante deixam-me inteiramente mudo. Mas adoro a Deus como verdade. Ainda não o encontrei, mas o procuro sem desfalecimento. Demanda este sacrifício à minha própria vida e espero estar pronto para entregá-la, né?
E este sacrifício demandou sua própria vida, que ele entregou, claro que no fim da sua vida, né? Em 30 de janeiro de 1948, ele caiu baleado por um fanático, porque não conseguiu abrir mão da verdade, né? Depois eu vou falar disso aí. A verdade é, por que que houve essa confusão, né? Indianos, hindus e muçulmanos deveriam saber conviver, confraternizar e compartilhar seus conhecimentos e sua vida debaixo de um mesmo território. É isso que ele falava, né? Tinha que ficar todo mundo junto compartilhando as suas coisas no mundo, né, verdadeiro. Os indianos mataram seu próprio herói. É duro, mas foi o fanatismo que matou, né? Foi o fanatismo dessas pessoas que não, eu sou muçulmano, eu sou hindu, né? E isso aí, um muçulmano foi lá e matou ele. Acho que foi o indiano, não, foi o indiano, né? Acho que foi o indiano. Foi lá e matou ele porque ele estava dando mais valor para os muçulmanos, porque que era um fanatismo, né? Bom, os indianos mataram seu próprio herói. É duro, mas foi o fanatismo que matou. Gandhi nunca esteve preso. Agora vamos falar um pouquinho aqui da religião, do que ele pregava. Olha, olha que lindo isso, hein? Olha que ele estava fazendo alguma experiência ali, hein? Bom, Gandhi nunca esteve preso à religião, nenhuma, nem ao próprio hinduísmo. Ele aprendia o melhor de cada uma e aceitava como reserva. Eu acho que ele era igual, eu era igual a ele, né? Porque eu já entrei em várias religiões, né? Pego o melhor delas, gosto de todas, mas sigo aquilo que meu coração pede, né? E aqui está falando que ele era assim, né? Quando ele estava na África do Sul, foi assediado pelos missionários cristãos. Foi levado inúmeras vezes para assistir missa cristã nos templos, que moravam em Durban e depois em Joanesburgo. Apreciava algumas coisas. Ele falava que ele gostava muito do Sermão da Montanha, né? Mas também tinha também reservas com a religião cristã, né? E ele amava também o islamismo, né? O Alcorão, mas tinha reservas com alguma coisa. No hinduísmo, ele era da família Vaishya, seguidoras de Vishnu, era vishnistas, e ele tinha reservas também do hinduísmo. Quer dizer, ele era uma pessoa muito bacana, gente, porque ele não era fanático a nada, ele via tudo, tirava de tudo melhor, né? E na religião dele, né, da que ele nasceu, ele não gostava do código de Manu e, sobretudo, a existência da casta dos intocáveis. Ele jamais aceitou isso, quer dizer, ele tinha essa religião, mas ele não aceitava os preceitos dela, né? Ele dizia sempre: eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. O que ele não achava, tô fora. Ele tirava fora e seguia o caminho dele, né? Era de todos, mas não era de ninguém. Acho que por isso que ele tem essa tônica, né? Ele selecionava as coisas que ele para ele viver. Ele era uma pessoa assim, né? Tudo que recebia, mastigava cautelosamente, escolhia o que servia e decidia o que era apoiar ou não. Ele tinha uma vida própria, interior, sem critério, mas, ao mesmo tempo, não exercia violência e não fazia nada que fosse contra suas convicções. Tinha uma capacidade de respeito ao próximo. Ele é um homem que soube viver essa harmonia, essa fraternidade e essa não violência. E a gente dá para perceber que tudo isso foi, vamos dizer assim, foi fluindo para ele. Ele entrou na fluidez, que a gente fala muito hoje, vamos entrar na fluidez? Ele entra, não tinha nada assim mastigado, pronto. Ele foi vivendo e foi acontecendo, ele foi vivendo, foi acontecendo, até que ele se tornou essa pessoa maravilhosa, né? Então, isso que eu acho também é um exemplo para a gente, que a gente quer as coisas tudo certinho, assim, assim. Ele não, ele conhecia uma religião, olhava, via, ia lá no outra, via, procurava salvar o povo lá. Era uma pessoa muito especial. Era um mestre ascensionado mesmo, né? Bom, na sua profissão de advogado, ele olhava, isso foi uma coisa que ele teve muito sucesso. Na sua profissão de advogado, ele olhava os dois lados, né?
para ninguém sair prejudicado, ele não queria prejudicar ninguém, né? E a justiça fosse feita e todos ficassem bem. Olha só como que ele pensava, né? Ele queria que todo mundo ficasse bem. Seu sucesso depois, né, na advocacia se deu por causa disso. Agora vamos falar sobre as amizades, né? A gente já falou sobre Deus, sobre ele ser advogado, agora vamos falar sobre a amizade. Porque eu estou vendo esse aspecto dele para ver o que fez um homem tão maravilhoso como ele era, como é que foi o caminhar dele, né? Então, amizade. Ele, com certeza, muito aborrecimentos, né? Os conceitos de Gandhi eram complexos e muito difícil. Ele foi rejeitado pela sua casta quando foi para a Inglaterra. Depois foi rejeitado pelo país como advogado, quando ele voltou da Inglaterra. Depois foi rejeitado como indiano, quando ele foi para a África do Sul, como eu contei para vocês, da viagem lá de trem que jogaram ele fora. Imagina uma pessoa dessa já estava em depressão, fazia até que não queria fazer, né? Mas ele não, ele estava ali com a garra, com o cetro dele, do poder dentro dele, né? E ele seguia se entregando todas essas informações, porque as pessoas os estavam rejeitando. E o que poderia aprender com isso? Ele não, veja bem, ele não brigava por causa disso, entendeu? Ele via essas coisas ruins que aconteciam com ele, vamos dizer hoje modernamente, um trampolim para ele evoluir. Ele pegava tudo isso de ruim, ele mesclava tudo e via, mas o que eu estou errado? O que eu tenho que fazer para me melhorar? Onde foi que eu errei? Né? Isso é de gente muito inteligente. Né? Os que são desanimados já chora, já xinga todo mundo, já briga com todo mundo, já acaba com tudo. Né? Isso não é uma inteligência emocional, quer dizer, ele naquela época já tinha uma inteligência emocional, vamos dizer assim. O conceito de amizade dele. Um reformador não pode permitir-se estreita. Isso é do livro dele, tá? Um reformador não pode permitir-se estreita intimidade com a criatura que procura transformar. Quem deseja a amizade de Deus deve permanecer só ou ter o mundo inteiro como amigo. Porque aí lá eles explicam por que ele tinha esse conceito, né? Porque quando ele chegou na África do Sul, quer dizer, estava aquele mocinho, né, sem experiência nenhuma, bonitinho ali, e ele, todo mundo que tinha problema, né, todo mundo que tinha problema, eu não tenho onde dormir, ele levava para casa dele. Aconteceu alguma coisa, não, vamos lá para minha casa. Então a casa dele virou uma coisa assim de toda amizade. Mas você sabe que as pessoas que são assim, os trocos delas não tem respeito com as coisas. Então, aí ele foi, pela experiência dele, ele foi se modificando, né? Por isso que ele pôs esse preceito aqui de amizade, entendeu? Porque, às vezes, tem certas pessoas, isso no meu conceito, eu falando, tá? Você pode ter amizade pro resto da vida, aquela pessoa que te respeita, que te ama, que tudo. Mas tem certas amizades que não servem, elas vêm para te aproveitar de você, vêm para ter coisas, enfim, todo mundo já sabe, isso nem vou falar aqui, senão abaixa a vibração, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo já sabe. Então, a amizade é uma coisa séria, né? Por isso que a gente fala assim, eu tenho poucos amigos, tal, mas são amigos sinceros, são amigos legais. Né? E é isso que ele quer falar aqui, né? Bom, e as pessoas, quando chegou na África do Sul, viu muito sofrimento e colocava as pessoas dentro da casa dele. Tinha viajante, trazia, bom, isso eu já falei. E as pessoas queriam exclusividade. Depois que ele começou a ficar mais famoso, as pessoas queriam exclusividade, queria ele só para ele, entendeu? Elas queriam que ele tivesse preferência por elas e não fosse mais amigo das outras do que da justiça. E ele é um advogado, ele tinha que cumprir a missão dele, né? Era uma série de ciúmes e jogos de interesse que ele passou. Então, ele começou ali a se modificar com relação à amizade, né? Bom, agora aqui é uma coisa muito bonita, olha. Isso eu lembro. O irmão dele era, era aquele que custeou a faculdade dele, que ajudou a família dele, depois acolheu ele quando ele voltou lá, levou ele para a cidade dele. Bom, aí o que acontece? Só que o irmão dele, quando ele começou a falar com o irmão dele e falou assim:
Não, eu tenho que ajudar a humanidade. E o irmão dele falava assim: não, você tem que ajudar a família. Não é para ajudar a humanidade, é para ajudar a família. E os dois se separaram, né? Eles se separaram, não ficaram mais juntos, né? Mas aí, quando o irmão dele estava já no leito de morte, ele escreveu uma carta para o Mahatma Gandhi, né? Coisa mais linda. Escreveu uma carta dizendo que ele estava certo, né? De cuidar da humanidade. E que todos os filhos que ele tinha, né? O irmão dele, era para ele passar tudo o que ele sabia, tudo que ele estava pregando para os filhos dele. Quer dizer, quando ele já estava morrendo, ele reconheceu o irmão, né? Aquelas verdades internas que Gandhi tinha, né? Mas aí, o que, que o Gandhi falou, né? Olha que coisa linda. Olha, meu irmão aprendeu o que, que é o conceito de família, né? Porque ele era só para estender um pouco mais esse conceito. É aquela coisa que a gente fala hoje, né? A minha família humana, não é só a minha família de sangue, não. A família humana, né? A família planetária. Ele já tinha esse conceito dentro dele. Olha que lindo, né? Quanto tempo atrás. Hoje em dia a gente já fala que tem muita gente que não entende isso. E naquela, mas naquela época, esse homem, né, maravilhoso, que ele ponha para fora o que ele sentia, ele já reconhecia isso, né? Que ele queria ajudar não só o filho dele, né, a ex-mulher dele, o irmão dele, mas todo mundo. Ele queria levar conceitos que iam mudar o pensamento de todo mundo, né? E isso eu achei assim uma coisa maravilhosa, que o irmão dele, quando morreu, estava junto com ele, né? Eles não morreram separados, né? No seu diário ele disse, né? Bom, já falei aqui. Bom, agora, outra coisa que ele fala aqui do livro dele, ó, a supremacia do homem sobre os animais agora aqui, ó, que eu achei muito lindo também. Então, não vou falar todos, só alguns que eu estou falando, né? A supremacia do homem sobre as espécies animais inferiores não implica em que a humanidade considerasse a estes últimos como presas, mas que tipo mais evoluído protegia, ou inferior, quer dizer, o que está mais evoluído vai proteger o inferior, e que havia auxílio mútuo entre eles, assim como de homem para homem. Não vê os animais como umas presas, né? Para você correr atrás, matar, não, mas como nossos, vamos dizer assim, nossos irmãos menores, né? Aqui, aqui denota que ele não está só no serviço da humanidade, mas também no serviço da vida, quer dizer, ele envolvia também a natureza, né? Tudo isso que está de volta da nós, né? E aconteceu um fato muito interessante, né? Ele tomava leite, né? Aí depois ele foi um dia ver como se tirava o leite da vaca, né? Aí sabe o que aconteceu? Ele parou de tomar leite, que ele falou que aquilo era desumano fazer aquilo com as tetas da vaca, né? Que não podia fazer aquilo. Então ele largou de tomar leite, né? E muitas outras, ele nunca comeu carne, né? Ele muitas coisas ele foi deixando. Diz que no fim da vida, a única coisa que ele comia era fruta e castanhas, só. Por isso que era magro, mostra ele bem magrinho, ele só comia frutas e castanhas, né? Então, todas essas são conclusões que ele tirou da vivência dele. Ele nunca foi perguntar para ninguém o que ele tinha que fazer. Ele voltava para dentro. É o que a gente tem que fazer hoje, voltar para dentro de você e falar que caminho eu tomo, é esse. Aí ele ia lá e tomava, né? Ó, agora, ele teve também contato com a teosofia, né? Quando ele veio para a Inglaterra. Ele recebeu, leu os livros de Blavatsky, né? Que já tinha a Blavatsky, todo mundo sabe quem que é, da teosofia, ela viajou o mundo inteiro, né? E naquela época ela já estava recolhida lá na Inglaterra, né? Já estava mais de idade, já estava por lá, né? Então ele conheceu esse povo da teosofia. E depois, lendo os livros da Blavatsky, da teosofia, que ele começou, você vê como que é importante, que é tudo uns pontinhos assim que vão se ligando, né? Isso é muito legal a gente ver isso, né? Naquela época já era assim.
dos livros que ele leu da Teosofia, os livros que ele leu da Blavatsky, foi que ele começou a perceber o que os ingleses estavam fazendo com os indianos e com os muçulmanos. Olha só, hein? Né? Você vê como a leitura, ele, um homem instruído, melhorou aquele povo. Né? Aquele povo não sabia de nada, era um povo que não sabia nem ler. Né? Então, isso foi muito importante. Né? E depois, ele leu também, quando estava lá na Teosofia, ele leu o Bhagavad Gita. Ele leu pela primeira vez em inglês, nem foi lá com o pessoal do que o Bhagavad Gita é lá dos hindus, né? Mas nem foi lá com eles, foi lá com a Blavatsky, com o pessoal lá da Teosofia, que ele começou a ler esses livros, né? Então, o compromisso dele, qual que era o compromisso dele? Ele resgatava o homem do caos, é o compromisso com a verdade. Ele falava sempre que estava resgatando o homem do caos, né? Esse caos que estava lá, né? Das grandes coisas, né? E esse compromisso é com a bondade, com a lealdade, não tirar as coisas dos outros, não escravizar ninguém, por aí todo mundo conhece esses conceitos hoje em dia, né? Mas naquela época as pessoas não conheciam, né? Bom, outras coisas que eu ia falar, porque eu quis trazer mais esse lado mais espiritual dele, entendeu? Do que as guerras, aquelas coisas lá, tudo que todo mundo nos filmes aí, tudo aí já fala, né? Bom, então ele, no momento, fechando aqui, ele era um líder pacifista indiano, né? E fez a independência da Índia. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio do seu projeto da não violência. Além da luta pela Índia, é conhecido por seus pensamentos, por sua filosofia que ele deixou aí, né? Um grande legado para nós. E quando ele tinha que fazer alguma coisa, ele recorria a jejuns, marchas pacíficas, desobediência civil, o não pagamento dos impostos e o boicote dos produtos dos ingleses. É a única a revolução que ele fazia com as pessoas. Não era pegar arma lá, atirar, não. Ele fazia boicote das coisas, não pagava impostos, essas coisas, né? A rivalidade entre hindus e muçulmanos retardaram a independência que tinha que ter, né? Com, com o único, né, quando acabou, né, a Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou a lutar pela retirada dos britânicos de seu país. Só em 1947 os ingleses reconheceram a independência da Índia. Em 1894, fundou uma seção do Partido do Congresso Indiano. Em 1904, fundou o jornal Opinião Indiana. Em 1908, escreveu a Autonomia Indiana, né? E são as coisas que ele fez, né? Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu um forte movimento nacionalista, formando o Partido do Congresso Indiano, como lidera Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. Então, gente, a história desse ser, né, que hoje é ascensionado, né, é o Moria, ele foi ascensionado não pela vida deles, vamos dizer assim, mas pelo povo que ele livrou a Índia. Milhares de pessoas eram escravizadas, as pessoas sofriam muito, e ele foi ajudando, esclarecendo, abrindo, trazendo a verdade para as pessoas, né? Então, foi por isso que ele se libertou, né? E aí vocês veem que a vida dele, mais no final, que ele se apresentava assim, só com esse, vamos dizer assim, esse lençol no corpo, né? Comendo só frutas e castanhas, imagina, né? Como que esse homem conseguiu libertar esse povo da Índia, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não sei se a Denise concorda com o que eu vou falar, que, que, que as pessoas concordam com o que eu vou falar, mas isso eu ouvi, eu não sei se foi da Senta Ramin, eu não sei se foi de alguma palestra que eu, que eu fui. Aí eles dizem assim, isso, mas é uma coisa que todo mundo fala, né? Por que que os indianos são tão espiritualizados, né? Eles são eles são pessoas maravilhosas, são pessoas assim eu tenho paixão de conhecer lá, não conheço, né? Não conheço lá, né?
mas eu tenho paixão para conhecer lá, né? A Índia, conhecer aquele povo, né? Ver tudo que eles têm lá, que é muito lindo, né? Aí falaram, né? Por que que essas pessoas são assim, né? Pobres, né? É, muitas coisas lá ainda tá assim, lá, né? Hoje em dia, né? Assim que o pessoal fala, né? Aí eles falam que eles acreditam somente no Om, né? Om, que é a meditação deles, né? Om, Om. Então, eles estão sempre simbolizados no universo, né? E quando você volta para a presença I am, eu sou, você está dentro de você, trazendo esse Deus para dentro de você, né? Então, quando você começa a trazer o Deus dentro de você, você está no aqui e agora. Aí você pode fazer muitas modificações, né? E eu acredito nisso, sabe? Porque é cultura diferente, né? Mas a gente sabe que muita gente lá sofre muito ainda, né? Ainda tem essas castas, tem essas coisas todas lá, né? Não tão fortes, eu não sei, né? Não sei porque nunca fui lá, não sei se a Denise já foi lá, mas diz que as castas não são tão como eram antigamente, mas existem elas ainda, né? Então, eles dizem que é porque a gente está na presença eu sou, a gente está no aqui e agora, né? E I am, eu sou, né? Eu sou. E você fala tudo que você quiser. Se você pôr na frente o eu sou ou I am, aquilo torna-se forte. É Deus agindo dentro de você, né? E dizem que lá eles estão no on, que é de onde eles vieram, né? Do universo. Você concorda com isso, Denise? Na, ver... na Olha, já verdade, acabou, tá? é, na Ah, verdade, o on nada mais é do que o eu sou, né? Só que o eu sou. não deixa de ser. É a mesma coisa. É Então, a mas mesma consciência. então, o que eu vi de a resposta para isso, porque o pessoal de lá tá daquela maneira ainda, né? Aquele rio Não, deles não lá, é. é tudo, é muito difícil as coisas lá ainda, mas dizem que é por causa disso. Aí isso foi a Não, resposta que eu tive. lá é assim porque eles focam apenas no espiritual. Entendeu? A vida tem que ser um equilíbrio, como o Gautama Buda falava, a gente tem que viver o caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Você tem que viver o espiritual, mas você está na matéria, você tem que viver a matéria Sim, também. Lá, eles focam apenas no espiritual, apesar de que, com o passar dos anos, a vida lá está se modificando. Tem é isso que eu já ouvi cidades falar. lá que são muito modernas, as pessoas vivem muito bem, mas ainda existe essa consciência de que apenas o espiritual é importante. E nós tivemos isso no catolicismo, né, com as pessoas que viviam em mendicância. A gente vê isso no espiritismo, tem pessoas que acham que só a espiritualidade é necessária, tem gente que blasfema contra o dinheiro. Então, assim, Sim, aquilo que a gente foca vai acontecer na nossa vida. Se a gente é, focar metade no espiritual, metade na matéria, nós vamos ter um equilíbrio. É sim, simples é, assim, é muito simples. é, Você sabe, você é exemplo, você trabalha bastante para ter suas coisas, mas também sim. você deixa um tempo para fazer o trabalho espiritual e a sua vida está sempre equilibrada. Pode ter uns tropeços, Graças a Deus. mas está sempre bem, você está sempre bem, está sempre saudável, né? Sempre alegre, Sim, porque esse é o fundamento da vida, a gente ter esse equilíbrio que o Buda trouxe, que Gautama Buda trouxe, como ensinamento, que a gente ter um pouco de cada, não exagerar nem no sim. espiritual e nem na matéria. O meu entendimento sobre essa questão é assim, sobre por que É, você está existe certo. tanta miséria lá, né? É, Não é é por causa verdade. do on, porque o on nada mais é do que o eu sou. O on é o som do universo, é o som que ecoa por todo o universo. Os cientistas da NASA
já gravaram no, entre aspas, no vácuo, porque não existe vácuo, a gente sabe que o som não se propaga no vácuo, mas existe, eles já gravaram, e o som que eles gravaram é exatamente o som do on. E é exatamente o som que é emitido, acho que a maioria que já deva ter visto, eu não estou com ela aqui, senão eu mostrava para vocês. O som que é daquelas tigelas tibetanas, que é feita de, que Sim, tem a tigelinha de metal, é uma liga de metal especial, tem 7 metais ali para formar aquele som. Então, aquele som ali é o mesmo som que foi gravado pela NASA no ah, Cosmos, entendeu? que bacana, entendi. Então, não é a questão do on, porque eles entoam o on, né? O on e as palavras que eles falam lá é da língua deles, né? O eu sou, o Sim, que importa é a consciência que a gente tem, sabendo que você na matéria tem que viver a matéria, você tem que construir algo bom na matéria, sendo uma pessoa espiritualizada. É assim que eu enxergo. é. É porque eu nunca tinha visto falar que o on e o sou são a mesma coisa, É né? a Para mim é mesma novo. coisa. E é bom eu saber disso porque é uma abertura, né? Porque eu sempre falei on e falo eu sou, falo os dois, né? Então agora eu tô sabendo que tudo é uma coisa só, né? E acho que é assim mesmo, porque, nossa, é tão bom falar o on, não é? Nossa, é maravilhoso. Eu adoro. Mas acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, entendeu? Tem mais, eu queria ler bem mais coisas do livro dele, mas não dá porque o tempo é muito pouco, né? Mas eu, É, eu falei as coisas mais importantes, né? Pra gente ter uma noçãozinha. você falou tal dessa questão, só que ele trabalha com o mestre Mora em Darjeeling, no templo lá em Darjeeling, ele atua junto com o mestre Mora Ele é do primeiro raio, né? do primeiro raio, Não, agora o 11º, né? Porque o Amora tá no 11º. e, e assim, isso eu não tenho aqui para passar, não sei, eu não sei nem de fato quem que trouxe essa informação, mas dizem que Gandhi vai até Plutão para auxiliar na evolução de Hitler, que está lá, que lá é um planeta prisão, como a maioria deve saber. Então há essa lenda, essa questão. Eu não tenho nenhuma mensagem, nada que fale, mas dizem, os espiritualistas falam isso. Que ele Ah, tem essa se. missão. Ele, não é que eles passaram para ele, ele quis isso, e de tempos Ah, em tempos ele está lá com o Hitler fazendo um treinamento para que ele possa se redimir de todos os erros dele. Não sei, bacana. não sei se é verdade, mas existe essa informação, que eu Que acho que é bacana. interessante. Sim, é bem bacana. E é o que você falou, ele ascensionou não porque ele passou pelo processo de ascensão, como por exemplo Saint Germain ou alguns outros mestres ascensionados. Ele atingiu o ponto de ascensão por causa do benefício dele para a humanidade, né? Vocês lembram que a gente já Sim. falou aqui, que a gente tem essas duas modalidades. A pessoa pode atingir a libertação se ela trouxer um grande benefício para a humanidade. Isso foi o que aconteceu com ele, que é É. interessante. Porque era uma coisa muito bacana, né? O que ele fez. Nossa, aquele povo era muito sofrido, né? Com certeza. E só para complementar aqui, que você tinha perguntado o que ele estava fazendo aqui, Ah, isso aqui é uma roca. ah, Ele tecia os próprios tecidos para fazer. Por isso que ele andava com esses panos brancos, né? Ele que tecia isso, ele fazia o fio, né? E depois ele fazia no tear, ele fazia ah, tanto o a roupa, manto que ele usava, quanto esse shortinho, short. esse pareu. É, ele que tecia.
Ele passou Bacana, hein? muitos anos assim, ele passou muitos anos assim, recolhido, e ele fazia tudo, e só comia frutas, né, como você falou, só comia as Castanha. castanhas, e, e é isso, ele foi um exemplo de pessoa, né, mas justamente porque a importância dele foi trazer a libertação não só da Índia, mas de muitos conceitos, né, que É, eu acho que o assassinato dele trouxe essa reflexão para toda a população mundial, né, sobre essa questão da escravidão, que era muito forte, ainda é, mas já era muito pior naquela época. é, Depois da morte dele e da libertação da Índia, as coisas melhoraram, né? é. E também que acho que é interessante saber, ele foi, né, indicado 6 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Não recebeu o prêmio em vida, mas depois o instituto que, que cuida do prêmio reveu as suas decisões e ele, depois de morto, ele recebeu em homenagem um prêmio Nobel da Paz. Por questões Ó, políticas, né, não quiseram dar um prêmio Nobel para dá ele para ele. quando em vida. É, É, a luta dele é muito grande, né? Nossa, era muita gente poderosa, né? sim, Muita gente sim, poderosa do lado de lá, mas ele foi firme, forte. Por isso que essa determinação dele que a gente tem que trazer para nossas vidas, né? Você tem algum exatamente. Ele é um propósito? exemplo de vida. Ele É, sozinho lutou, olha quanto ele lutou contra a Inglaterra, na época, que era muito poderosa, muito né? poderosa. É, Contra o poderio monetário das próprias castas na Índia, que você falou é verdade, ele foi é, morto por briga de casta lá, né? E na Índia verdade. era muito forte, ainda é muito forte isso lá. Então ele É, é um exemplo para todo mundo, né? A gente é ter pelo verdade. menos força e poder e seguir em frente na própria vida, não deixar os outros te derrubar, É, né? com certeza. Acho que o maior ensinamento dele é esse. Nos dias de hoje, isso É tá fundamental, difícil, né? É, né? com Mas é isso certeza. aí. Gostei da sua história hoje, foi bem legal. É, Quem não assistiu o filme, depois assiste o filme dele, Gandhi. eu não assisti, eu vou assistir. Nem Ah, sabia é que ele tão tinha bonito. filme. Tem filme da história da vida dele, é muito bonito. Vale a pena Ah, assistir. vou ver É bem assistir. legal, bem legal. A É Márcia está muito bom. falando, se não me engano, Nostradamus viu ele em uma das suas visões. Isso eu não sabia, Márcia. Para mim É, é também novo. não. Que bacana. É, mas é isso, gente. Então vamos pegar a mensagem que a Maria José deixou hoje, né? De viver a verdade e principalmente a determinação, né? É, Eu estava escrevendo no chat aqui Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Ah, não, agora eu já fechei. A... O olhar dele. Ele tem um olhar penetrante de uma pessoa com uma força, assim, uma determinação. Quer muito ver? Deixa eu grande, pôr né? aqui. Deixa eu pôr aqui. Ele olha assim, você vê que ele olha muito profundo, lá no fundo, e parece que ele está te olhando e te atravessa, assim, vai lá no futuro, É mesmo. Mas é né? essas pessoas que têm a força interior, né? Sim, Ninguém tem um escudo, parece que, de volta deles, assim, o que eles pensam, eles sentem, eles falam. Então tem essa força. sim, você vê essa força no olhar dele, é um olhar muito É, profundo, muito muito bonito, né? bonito mesmo, É. muito legal. Ele estava bem novinho aí, né? Tava bem novinha, Nossa quando foi para a Senhora. faculdade. É. Mas, mas é muito bom, né? A gente que as pessoas procurem ser assim, mais firmes nas suas posições, né? Se você tiver um propósito, não desanime por nada, vá em frente.
né? E Sem é o que ele desestímulo. ensinou, você ser firme na paz, na não violência, É, que é o é que não mais violência, difícil, porque a maioria quer ser firme, mas acaba caindo para violência, para agressividade, né? agressividade, Então, é, o difícil é você ser firme na paz, com é, serenidade, né? Com com educação, certeza, coisa que é muito difícil, a gente sabe como é difícil, é mas verdade. E é o que eu ele acho traz para a gente, é isso, né? sim, é um exemplo de vida muito bonito. É Bom, assim vamos mesmo. para a meditação? Vamos, deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Todo mundo já está aí. Tela. Oi, Márcia. Depois você assiste o resto da live, que a Maria José já falou disso. Márcia chegou atrasada. Ele tem uma autobiografia, o livro dele, e o filme é baseado no livro dele, né? Que ele escreveu toda a história dele. Ele foi perseguido a vida toda. Então vamos lá para a meditação hoje. Vamos todo mundo, encosta, fica com a coluna ereta, sente-se confortavelmente, fecha os olhos e centre-se no seu coração. Faça 3 inspirações profundas. Inspira e solta o ar bem devagar. E aí você vai se concentrar no seu coração, visualizar a sua chama trina, perceba como ela já cresceu. Expanda a sua chama trina e se envolva completamente nela. E nós vamos então trazer a consciência do eu sou, da nossa presença divina aqui para a consciência física externa. Então se centre na sua chama trina e você vai acompanhar a sua respiração de forma natural. E na inspiração você vai mentalizar a palavra eu e na expiração a palavra sou. Bem devagar, traga essa consciência aqui para a presença física.
Nós vamos expandir a chamatrina, nossa chamatrina, que nós somos, né? Essa chamatrina. Nós vamos expandi-la um pouco mais e vamos envolver toda a nossa residência. Sinta a expansão dessa chamatrina, dessa energia. Continue focado no seu eu sou, inspirando eu, expirando sou. Lembre-se que a chamatrina, ela traz todas as qualidades divinas. Ela traz o poder e a proteção, traz a sabedoria, traz o amor e todas as outras qualidades dos outros raios. Então, sempre que precisar, expanda a chamatrina em seu coração, envolva os seus corpos, envolva a sua residência, envolva todos os problemas que você tem nesta chamatrina e peça a sua presença divina para resolver aquele problema, aquela situação, para ancorar a luz necessária para que tudo aquilo seja solucionado. E agora nós vamos expandir a nossa chamatrina mais ainda. E em conjunto com o bem-amado Senhor Gautama, nós vamos nos unir a nossa chamatrina, a chamatrina de Shambhala, e envolver todo o planeta Terra. Então perceba que a sua chamatrina, ela vai se expandindo e vai se unindo à chamatrina das pessoas que estão aqui meditando. E nós vemos a imensa chamatrina de Shambhala se unindo à nossa chamatrina. E todos nós envolvemos o planeta Terra e todos os seus habitantes, em todos os planos, reinos e dimensões, com todas as qualidades divinas. Veja o lindo planeta Terra todo envolto por uma imensa chamatrina agora. Nós sentimos esta luz chorrando de nosso coração.
Veja que belo é agora todos os seres humanos, todos os animais, todos os seres desencarnados sendo envoltos por uma bela chamatrina que traz as qualidades divinas, que traz a perfeição para a vida de todos. E nós vamos também agora expandir mais um pouco a chamatrina que envolve o planeta Terra. E como gratidão, nós vamos expandi-la para todo o sistema solar, para irradiar com amor essa gratidão, com amor todas essas bênçãos para todos os planetas que todos os dias irradiam luz para nós, nossos irmãos, filhos do Sol, e também para irradiar esta luz, essas bênçãos, para todos os irmãos que vieram de outras estrelas, de outros planetas, e estão aqui nos ajudando. Sinta esta conexão do seu coração com o coração de toda a humanidade. Sinta esta conexão do seu coração com todos os seres de luz e mestres ascensionados, com os seres de todos os reinos, com os animais, com os seres que estão aqui no sistema solar, trabalhando e nos ajudando, com os irmãos dos outros planetas, com todos os irmãos, e principalmente a conexão com os bem-amados Hélios e Vesta, que doam luz e vida a todo o sistema solar. Veja que belo é a atividade da luz, atividade do amor, atividade da perfeição através da chamatrina, que envolve agora todos os planetas, todos os seres e toda a vida no sistema solar.
E nós vamos agora então nos preparar para retornar, deixando que a chamatrina continue agindo em todos os locais por onde passou, por onde se manifestou, envolvendo ainda todas as emanações de vida, envolvendo ainda todos os planetas, todos os seres estelares, galácticos, todas as naves, envolvendo todo o planeta Terra, todos os seus habitantes, o reino da natureza, os elementais, enfim, envolvendo a tudo e a todos. Nós vemos também a chamatrina em Shambhala, bem-amado Senhor Gautama, que gentilmente nos abençoa com a sua luz, com o seu amor, veja ao seu redor, permaneça ainda na consciência da sua presença divina, focando na respiração e no eu, quando inspira, sou quando expira. Vá voltando vagarosamente. Faça 3 inspirações profundas. Solte o ar bem devagar. Vá sentindo o corpo, prestando atenção nos membros, mexendo as mãos, os pés, mexe a cabeça.
os ombros. Quando quiser, pode abrir os olhos. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom? Deixa eu colher meu bebê aqui, ó. Queria participar também, meu filho ficou latindo, eu catei ele no colo. Tadinho. Espero que todo mundo esteja bem. Ai, foi maravilhoso. Sair fora daqui. Tão bom, né? É, energia muito boa, né? Essa matrina para mim é tudo, você sabe? Aff, Maria. Eu adoro ficar com a chimatrina, sabia? Nossa Senhora. É, porque Ela contém a essência de tudo o que existe, né? é, E resume a contém. chamatrina. Então, se você quer fazer um trabalho rápido, expande a sua chamatrina. Você está lá É, na proteção, está em todas as qualidades ali. é verdade. É bom demais. Tá tudo bem aí, gente? Tudo bom, Márcio? Conseguiu meditar hoje? Não dormiu? Ah, eu também chorei, meu filho, de emoção. E com a energia do Gandhi, né? Sabe, quando a gente fala neles, desaparece tudo por aqui. Ele e toda a turma dele, né? Ah, eles ficam ligados, né? É, fica, com certeza. Então, minha Uhum. filha, é muito lindo tudo isso, né? É, não tem nem o que falar, né, Maria José? Não, não tem. É uma coisa muito linda. Até meu cachorrinho acho que sentiu, viu? Porque a energia, sabe que eles veem as coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. Ah, ele tá quietinho, né? Tá. Eu tava dormindo, de repente ele começou a latir. Não tem ninguém aqui fora que eu já vi. Não, era para Às vezes não participar, né? quer participar, né? Fala assim, seu algodão de mamãe. Quer colo, quer Ah, chamego. é, legal, Bom Márcio. demais. Muito Muito linda legal. O pessoal essa aqui nem meditação. apareceu, acho que tá todo mundo zen agora. É, Pegou mas nem a no gente fica, celular. né? Ah, legal. Que bom, Márcia, que você está conseguindo meditar, que ela não conseguia, ela sempre apagava, Ah, né? não conseguia? Não, Ah, ela apagava, logo que começava, né, já apagava, já está conseguindo. Que o corpo vai acostumando, né, com a frequência. vai. A quietude interior é uma coisa difícil de conseguir, sabia? A mente fica viajando demais. Mas tanto você ir, daqui a pouco você começa a entrar no mundo Sim, interior, que é a coisa mais gostosa do mundo. sim, com certeza. Bom, gente, é isso aí. Todo mundo vem aí. Fica todo mundo na paz. Boa semana a todos. Terça-feira a gente volta, né? Namastê. Um beijo a todo mundo. Beijo a todos. Dia 17, aniversário da Maria José, né? Ai, pelo amor de Deus. Você lembrou do meu aniversário. Lembrei, vamos dar os parabéns para Maria José. Muitas bênçãos para Maria José. Obrigada, querida. Obrigada.
Que você seja sempre essa alma abençoada, Ai, iluminada. obrigada, obrigada. E que É tenha bom, né? força para continuar esse trabalho por muito tempo ainda, né? Se Deus quiser. E É como isso eu aí. quero, Ele quer, né? Exatamente, é isso aí. Como eu quero, Ele quer também. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Boa semana. Todos terça-feira a gente volta. Boa Boa semana para noite. todo mundo. Muita luz a todos. Muita luz.